Olá, como vai? Como tem passado? Espero que estejas bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, dando continuidade na meditação anterior que fizemos sobre este mundo, sobre as tentações, sobre a visão que as pessoas têm de coisas e não de Deus. Invariavelmente as pessoas gostam das coisas de Deus, que Deus proporciona a elas. Mas poucos são aqueles que querem realmente o Deus de todas as coisas. São poucos os que desejam um relacionamento estreito, apertado, próximo, a comunhão diária com o Senhor, através da meditação na sua palavra, da comunhão na igreja, que é o corpo de Cristo, da oração, da adoração, do culto para cultuar o Senhor. São poucos. E o rebanho de Deus realmente é pequeno, porque Jesus disse que é pequenino e que a porta que conduz à vida, ela é apertada, o caminho é estreito e são poucos que acertam com ela. Foi Jesus quem disse isso, não sou eu. Quer dizer que a coisa não deve ser assim realmente tão fácil como muitos imaginam e pensam e dizem e afirmam. Nós somos filhos de Deus. Filho é aquele que nasce de Deus. João, no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nascem da carne, nem do sangue, do papai e da mamãe, mas de Deus. Para nascer de Deus, é preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso acreditar na palavra de Deus. É preciso acreditar no que Jesus disse no capítulo 3 de João a um homem chamado Nicodemos, que era mestre, príncipe, professor catedrático, juiz da alta corte de justiça de Israel, chamado Nicodemos. Jesus foi enfático com ele ficou impressionado com Jesus, com os milagres, com os sinais. E Jesus não se impressionou com a religiosidade dele. Pelo contrário, Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode vir, não pode entrar no reino de Deus. A entrada no reino de Deus, para ser filho de Deus, tem que nascer de Deus, pela palavra, crendo no que ela registra, no que ela diz, no que está escrito, no que Jesus falou, que ele seria levantado numa cruz. João capítulo 12, versículo 32, nos atrairia no corpo dele para trocar o nosso coração, a nossa natureza, e implantar em nós a natureza divina. Assim somos filhos de Deus, crendo, confessando, testemunhando, através do batismo nas águas, porque Jesus disse, deixou a ordem de pregarmos o Evangelho a toda criatura até os confins do mundo. E aquele que crer no Evangelho e for batizado será salvo. Muita gente foi batizada sem saber, sem conhecer, sem acreditar no Evangelho, que é a atração do pecador no corpo de Cristo, a nossa crucificação juntamente com Cristo, a morte do velho homem para o pecado no corpo de Cristo, o sepultamento da velha natureza, da velha criatura, e a ressurreição do novo homem, da nova criatura. Aí o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele diz: as coisas velhas passaram, não tem mais nada com o passado. Ele diz: tudo se fez novo, para a glória do Pai. Mas o que é que o mundo busca? O que é que o mundo apregoa? Mesmo dentro das igrejas nas quais muitos estão inseridos. Só se tratam das coisas materiais. Aí o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses que estes são inimigos da cruz de Cristo. Porque Jesus não veio aqui vender bênçãos, não veio oferecer facilidades, pelo contrário, ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio dar a vida eterna.
foi à cruz e pagou o preço da nossa redenção. Dito isso, hoje eu quero falar um pouco sobre este livro aqui que eu escrevi há alguns anos, Descubra a Sua Riqueza. Ele está disponível na editora Viseu. Você digita aí editora Viseu, com S, viseu.com, e você vai encontrá-lo. Descubra a Sua Riqueza. Eu quero ler apenas a apresentação que fiz na época sobre este livro, sobre o assunto aqui tratado. Vivemos em uma época em que o ter sobrepuja o ser. Os valores que expressam quantidade se sobressaem aos que denotam qualidade. As coisas são mais valorizadas do que as pessoas. E quase tudo é mensurado pelos parâmetros dos padrões monetários, ou seja, pela quantificação que se traduza em valor, dinheiro ou bens materiais. Vivemos nesse período, nessa época. Marcamos este período da história pelo sinistro e macabro pensamento de que o mais importante é aquele que possui e não o que é. Medimos as pessoas não pelo seu caráter, mas pelo que elas têm. O padrão de medida é conforme a conta bancária ou o patrimônio adquirido. Quanto maior o patrimônio, mais nobre e exaltado é o seu titular. Este é o pensamento que marca a nossa época, a nossa geração tem marcado. Há uma exacerbada inversão de valores e regras de medida. Questão análoga fora colocada para Jesus, e ele deixou a seguinte lição. Aqui um texto que está em Lucas capítulo 12, versículos 13 ao 15. E disse-lhe um da multidão: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou partidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Os padrões de medida utilizados por Jesus diferem daqueles utilizados pelo ser humano, em que pese toda a sua sapiência, eloquência, inteligência e cultura. Os padrões de Jesus são diferentes. De outra feita, Jesus ainda fez a seguinte observação. Mateus capítulo 16, versículos 24 ao 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, essa natureza de Adão com a qual nascemos, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, essa vida adâmica, essa natureza de Adão egoísta, egocêntrica, quem perder, por amor de mim, achá-la-á, ganha a vida de Cristo, ganha a natureza divina, ganha a vida eterna. É trocar o que não presta, aquilo que é passageiro, efêmero, que não tem valor, pela vida de Cristo, pela vida eterna. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bilionário, trilionário, dono de toda a fortuna e riqueza do mundo,
mas perdeu a alma, não entrou no reino de Deus, não ganhou a vida eterna, não foi portador da natureza divina. Jesus está dizendo, que adiantou ser afortunado na terra e miserável no reino de Deus? O que dará o homem em recompensa da sua alma? É Jesus quem está perguntando. O que ele dará? Portanto, eu gostaria que você, se puder, se tiver interesse, adquira este livro. Descubra a sua riqueza. E garanto que você será ricamente abençoado por Deus em Cristo Jesus. Você tomará conhecimento do que efetivamente consiste, em que consiste e onde está a verdadeira riqueza. Pelo que as pessoas se afadigam nessa vida, labutam, lutam desesperadamente. E onde é que está a verdadeira riqueza? Jesus disse que nós devemos acumular tesouros nos céus, porque lá os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói e a traça não consome. Aqui na terra, Jesus disse que os bens, a riqueza, ficará por aqui. Jó, no seu livro, ele disse uma coisa muito importante, fundamental, marcante. Ele disse, olha, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Não levamos nada, nem o corpo, nem a roupa do corpo, porque nada trouxemos, nada nos pertence. Aqui neste mundo, nessa vida, somos mordomos. O mordomo é aquele que cuida, é aquele que administra. E de acordo com as parábolas contadas por Jesus, devemos desempenhar bem este encargo, porque teremos que prestar contas dos filhos que o Senhor nos dá, porque os filhos são dele, herança dele, não nossos. Devemos prestar contas do patrimônio, das coisas que ele coloca nas nossas mãos. Para isso, Jesus contou a parábola, ou várias parábolas, a parábola dos talentos, a parábola do administrador infiel. E teremos que prestar contas, já que nada é nosso. Estamos aqui para administrar e cuidar das coisas. A quem elas pertencem? A Bíblia diz que do Senhor é os céus e a terra, é o ouro e a prata, Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele nos testa, Ele nos prova. Vou pôr algumas coisas nas suas mãos para ver se você é capaz de cuidar bem delas. Então devemos ter essa visão, esta consciência. Não somos donos de nada. Somos administradores das coisas que o Senhor permite e coloca nas nossas mãos. E devemos cuidar bem delas. A nossa riqueza não está neste mundo. A nossa riqueza não é material. A vida não consiste na abundância dos bens, daquilo que possuímos. Que não possuímos nada, não temos nada. Tudo é do Senhor. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Absoluto. Soberano. Por isso louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarda, conduza os teus passos à luz da palavra dele, para que você seja bem sucedido. Viva feliz aqui e eternamente, tendo o Espírito Santo como seu guia, o seu orientador, o seu consolador. Em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like, apertar o sininho e, se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal para que possamos impulsioná-lo e assim continuar levando avante a mensagem do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz e até a próxima.